Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos então à nossa aula de número 76, concentrações percentuais. Bom pessoal, concentrações percentuais também são chamadas de títulos, e ela é representada por essa letrinha grega aqui que está destacada. E o que são as concentrações percentuais? Nada mais, nada menos do que são, pessoal, uma proporção existente entre a quantidade de soluto, que existe dentro daquela quantidade de solução, Nós discutimos isso nas nossas aulas anteriores, Você não viu ou não se lembra? Dá uma voltada lá na aula de número 74, que é onde que eu falei sobre isso, tá? E o percentual, esse vezes 100 é por causa do percentual. Então, quando eu estou querendo um título, automaticamente tem que vir na cabeça que você está querendo associar a quantidade de soluto dissolvida na quantidade de solução, e o percentual é porque é multiplicado, e esse vezes 100, perdão, é porque é multiplicado, é para dar o percentual, Então vamos lá. O título, pessoal, ele pode ser encontrado de algumas maneiras. E quais são essas maneiras? Bom, nós temos o título aqui, que é o percentual peso por peso ou massa por massa, que é a mesma coisa. Então, se o exercício está te pedindo o percentual peso por peso, você vai dar a sua resposta, você vai dar o seu resultado como peso por peso. Se o exercício está te pedindo o percentual massa por massa, você vai dar a sua resposta em massa por massa, beleza? Nós temos o título percentual em peso por volume ou massa por volume, que dá no mesmo, E nós temos também o percentual volume por volume, que também, como sinônimo, pode ser representado como grau GL. Beleza, pessoal? São a mesma coisa. Então vamos agora entender o que significa todas essas siglas aqui que eu coloquei. A primeira dela é o título percentual peso por peso. Embora isso daqui não esteja aparecendo, mas é essa letrinha grega aqui, beleza? Que é o símbolo de título. O percentual, pessoal, peso por peso, ele significa a quantidade em gramas de soluto que eu tenho dissolvido em 100 gramas de solução, Ou que está presente em 100 gramas de solução. Isso que significa o percentual peso por peso. O segundo percentual é o peso por volume. Esse percentual é a quantidade que eu tenho em gramas dissolvido por 100 ml. Perdão, tá, pessoal? Isso aqui não é 100 gramas, isso daqui é 100 ml. Deixa eu puxar aqui pro lado, então. Isso aqui é quantos gramas do soluto nós temos dissolvido em 100 ml. Em 100 ml de quê? De solução. Beleza, pessoal? Então, o percentual peso por volume é quantos gramas eu tenho de soluto dissolvidos em 100 ml de solução. E o último, pessoal, que nós temos aqui é o percentual volume por volume, ou grau GL, que significam a mesma coisa, que é o volume que eu tenho de soluto, lembrando que esse volume é em ml, dissolvidos em 100 ml de solução, beleza? Então olha só, onde nós vamos encontrar isso, qual vai ser a utilidade prática disso? Aqui, por exemplo, tem uma garrafa de álcool. Vocês podem estar vendo aqui, que a concentração é 70 graus GL. O que significa a concentração ser 70 graus GL? Significa que a cada 100 ml de álcool, eu tenho aqui a cada 100 ml de solução pura, 70%, 70 ml é somente álcool puro. Beleza? E a concentração volume por volume é comum vocês encontrarem rótulos tipo da água sanitária, como é chamado em alguns lugares, e também alvejantes em comum, Dependendo da região do Brasil, também é chamada de cândida. Beleza? Beleza, Então,
como que isso vai ser interessante para a gente? Isso pode aparecer para a gente de diversas maneiras. Então eu vou aplicar a utilização em exercícios. Beleza, pessoal? Então eu vou dar diversos exemplos onde nós vamos estar usando todas essas concentrações que nós aprendemos. Vamos lá. Pessoal, o primeiro exercício que nós temos aí, aparecendo na tela de vocês, ele pergunta o seguinte: qual é a concentração percentual peso por peso se temos 40 gramas de soluto em 200 gramas de solução? Primeira coisa que nós temos que fazer nesse tipo de exercício, pessoal, antes de tentar sairmos fazendo contas desesperadamente, é entendermos o que o exercício está querendo nos dizer. Então, eu aconselho sempre anotarmos todos os dados do exercício. Então, ele está pedindo o seguinte, ele está pedindo o percentual, peso por peso, né? Se nós temos 40 gramas de soluto em 200 gramas de solução. Isso são os dados que o exercício nos fornece, certo? Então, pessoal, em outras palavras, ele está querendo saber qual que é o título, percentual, peso por peso, certo? Bom, nós já sabemos o seguinte, que o título, ele é a relação soluto sobre solução. Tudo isso tem que ser multiplicado por 100 para nos darmos o resultado em porcentagem peso por peso. Então vamos fazer as substituições aqui. Nós temos aqui 40 gramas de soluto. Sempre aconselho vocês a colocarem todos os nomes para não se perderem depois. Sobre 200 gramas de solução. Isso é o que o exercício nos fornece. Bom, pessoal, aqui nós temos algumas coisinhas, alguns macetezinhos aqui que nós podemos fazer. O primeiro deles é cortar grama com grama. Aliás, esse zero com esse zero e depois cortar esse grama com esse grama. Beleza? Então agora nós temos 4 sobre 20. Só que 4 sobre 20 nós podemos ainda simplificar. Vamos colocar a nossa simplificaçãozinha aqui de outra cor. Nós podemos simplificar porque todos esses daqui dividem por 2, não é verdade? Ou melhor ainda, eles dividem por 4. Então, dividindo todo mundo por 4, para simplificar a fração, nós teremos 1 sobre 5, ou 1/5. Beleza, pessoal? Beleza, né? Agora a conta fica mais fácil de fazer, né? 1/5 vai dar 0,2. Só que ele quer esse resultado em porcentagem. Então nós multiplicamos por 100 e acharemos 20%. O que significa esse 20% que eu achei? Então, esse 20% que nós acabamos de encontrar aqui no exercício é que o percentual, né, o título, percentual, peso por peso, é de 20%. Ou em outras palavras, nessa solução nós temos o equivalente a 20 gramas de soluto dissolvido a cada 100 gramas de solução. Beleza, pessoal? Facinho, né? Então vamos passar para um outro exercício. Bom, pessoal, neste segundo exemplo, ele nos pergunta o seguinte: quantos ml de solução, 50%, volume por volume, poderão ser preparados com 400 ml de soluto? Então,
nós vamos aqui anotar os dados do nosso problema, né? Questão de número 2. Ele quer saber quantos ml, né, de solução. Então, assim, ele quer saber quantos ml, né, a nossa incógnita, o nosso X da questão. Ele quer saber que ele pode, de solução ele pode preparar quando ele se dispõe de 400 ml de soluto. Só que ele aqui, ele quer uma solução que tenha a concentração percentual em volume por volume equivalente a 50%. Então, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte: ele quer uma solução, né, que tenha a proporção de a cada 50 ml de soluto em 100 ml de solução. Só que ele está se dispondo de 400 ml de soluto. Então, pessoal, nós caímos num típico problema que é mais fácil ser resolvido com regrinha de 3. Então vamos lá, vamos tentar resolver esse probleminha por regrinha de 3. Começaremos montando, então, a nossa regra de 3 da seguinte maneira: soluto expresso de um lado e solução ou soluções, né? Mas aqui como que é uma é solução do outro lado, beleza? Então olha só, pessoal. Nós sabemos que concentração 50% volume por volume significa 50 ml. 50 ml do que? Do soluto a cada 100 ml de solução. Beleza? Só que nós dispomos de 400 ml de soluto. Que é equivalente a X. Pessoal, olha a importância de nós anotarmos quem que é soluto, quem que é solução e coisas do tipo. Porque se você está pensando somente matematicamente, você vai se desesperar e você vai começar a colocar um tanto de informações e pode colocar informações em lugares errados e não seria uma coisa lá muito legal. Então, vamos tomar esse cuidado, né, de colocar sempre soluto, solvente, solução. O que está pedindo? Montar a regrinha de 3 completa sem preguiça. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Fazendo essa regrinha de 3, nós teremos 400 ml que multiplica 100 ml tudo isso dividido por 50 ml. Pessoal, tomem muito cuidado por causa do seguinte: o L de ml ele tem que ser maiúsculo. Vocês colocarem minúsculo está errado e isso pode fazer vocês perderem ponto numa questão. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui, nós cortamos ml com ml, beleza? E quem vai sobrar? ml. Dá para fazer mais algum corte? Sim, nós podemos, por exemplo, cortar esse zero com esse zero aqui de baixo. Beleza? Então, multiplicando aqui 400 vezes 10, nós teremos aqui, então, 4.000, né? E 4.000 dividido por 5, vocês deverão, então, encontrar aí 800 ml de solução. Beleza? Então, pessoal, sempre coloquem por causa que vocês estão vendo que o X aqui é da solução. Então, se vocês não colocarem, vocês vão estar às vezes podem estar achando, podem confundir com solutos e solventes e etc, né? E não ficaria uma coisa muito legal. Deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa. A solução tem que ser sempre um volume maior do que o soluto, porque solução é soluto mais solvente. Se vocês encontrarem volume de solução menor do que o soluto, desconfiem que tem alguma coisa errada. Beleza? Então vamos para mais um exercício. Bom, pessoal, o nosso terceiro problema, ele nos fala o seguinte: quais as massas
de cloreto de sódio, NaCl, e de água necessárias para preparar 500 gramas da solução a 10% em massa dissoluto. Então, pessoal, vamos entender o que esse cara está nos falando. Vamos anotar todos os dados. Ele aqui, ele está querendo saber qual que é a massa de cloreto de sódio. Beleza? Então é quem nós estamos procurando, cloreto de sódio. E de água também. Para preparar 500 gramas de uma solução, beleza? A 10% de massa do soluto. Então esses foram os dados que a nossa solução, que o nosso problema nos pede. Então, pessoal, a gente vai interpretar esse problema esse exercício da seguinte maneira. Esses 10% em massa dissoluto seria como se eu tivesse aqui 10 gramas do meu soluto por 100 gramas da minha solução. Lembrando que o nosso soluto aqui é o NaCl, beleza? E que a nossa solução é NaCl mais água. Só que ele está querendo saber quantos de massa de NaCl e de água nós teríamos em 500 gramas de solução. Então, pessoal, vejam o seguinte. Ele está querendo saber a massa de soluto. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui? Mas ele também quer a massa do solvente. Quantos nós vamos usar de solvente? Então, pela primeira regrinha de 3 aqui, nós conseguiremos determinar qual que é a massa do soluto. Então, fazendo essa regrinha de 3 simples, nós teremos 10 gramas de soluto, que multiplica 500 gramas de solução, tudo isso sobre 100 gramas de solução. Beleza? Então, se nós antes de executarmos essa conta, vamos simplificar aqui, que ainda dá para ser simplificado, né? Por exemplo, esses dois aqui podem ser simplificados com esses dois aqui. Então nós temos agora 10 vezes 5, que são 50 gramas de soluto. Beleza, pessoal? Lembra que o nosso X está no soluto. Então, nosso probleminha aqui é 50 gramas de soluto. Tranquilo, né, pessoal? Facinho até aqui. Só que ele ainda quer saber qual que é a quantidade de solvente que nós temos. Ora, agora fica fácil, não fica? Nós sabemos que solução é igual solvente mais solução. Então, se nós estamos querendo descobrir a quantidade de solvente, basta apenas substituir nossas incógnitas, certo, pessoal? Então vamos lá. Solução, a nossa solução aqui, ela tem 500 gramas. O solvente é quem nós estamos procurando, então eu vou chamar ele de X. Mais a nossa quantidade de soluto. De soluto, perdão. Aqui não era solução, aqui era soluto. Me perdoe. A nossa quantidade de soluto aqui é 50 gramas. Então, pessoal,
Como nós estamos querendo achar o x, eu vou passar esse 50 para o outro lado e vou isolar o x. Então nós teremos 500 gramas menos 50 gramas. X, então, é igual a 450 gramas. 450 gramas do quê? Do nosso solvente. Então essa é uma maneira de estarmos representando, fazendo esse tipo de exercício. Beleza? Vamos ver mais alguns tipos de exercício, pessoal. A questão 4, pessoal, que está aparecendo aí no vídeo de vocês, ela dá o seguinte problema pra gente. As bebidas fermentadas têm teor alcoólico menor que as destiladas. A cerveja, por exemplo, tem um teor alcoólico de aproximadamente 4 graus GL. Já o uísque é 45 graus GL. Considerando esses valores, esses teores alcoólicos contidos na cerveja e no uísque, suponha que dois amigos resolvam ir a uma festa e que um deles tome cerveja e o outro uísque. Calcule o volume de cerveja que um deles precisaria beber para consumir a quantidade de álcool presente nos 200 ml de uísque ingeridos pelo seu amigo. Então vamos ver como nós resolveríamos esse tipo de problema. Primeira coisa que nós faremos aqui, pessoal, é anotarmos os dados do exercício. Então o exercício, eles nos dá lá que o uísque, ele tem um teor alcoólico de 45 graus GL. E a cerveja é apenas 4 graus GL. Então, como nós resolveremos esse tipo de exercício então, pessoal? Da seguinte maneira. O uísque, né, que é o nosso, digamos, o nosso protagonista, né, é o que está sendo procurado, seria como se a cada 100 ml de solução, lembrando que eu estou falando daqui para o uísque, certo? Se a cada 100 ml de solução. O que é solução, então, de uísque? É o álcool mais as outras coisas que fazem a bebida alcoólica. Só que desses 100 ml que vocês pegassem, 45 ml seriam somente de álcool comum, né? Seria o nosso solvente. E aqui é a solução. Só que o nosso colega aqui do problema, ele tomou 200 ml de uísque. Lembre-se que quando eu estou falando de uísque, eu estou me referindo à solução. Beleza? Então, aqui neste primeiro problema, vocês teriam que identificar qual que foi o teor alcoólico que ele ingeriu em ml. Então, seriam aqui 45 ml, que multiplica por 200 ml. Tudo isso dividido por 100 ml. Então, melhorando as nossas contas aqui para facilitar a nossa vida, cortaremos esses dois zeros, certo? E cortaremos o ml daqui com o ml daqui. Então agora nós temos 45 vezes 2, que é equivalente a 90 ml só de álcool que o nosso protagonista aqui, né, que o nosso carinha do nosso problema ingeriu. Então, pessoal, feito tudo isso agora, nós descobriremos o volume de cerveja que o amigo dele vai precisar ingerir. Então vamos agora aqui mudar até de caneta. E vamos falar da cerveja agora. Bom, nós sabemos que o amigo dele ingeriu um teor alcoólico de 90 ml, certo? E nós sabemos também que a cerveja ela tem 4 ml de álcool para cada 100 ml de solução.
Só que ele está querendo saber é o seguinte, pessoal. Ele tem que ingerir 90 ml de álcool puro para ficar equivalente ao amigo, certo? Quantos de solução? Ou seja, quem que é a solução nesse caso? É a cerveja, não é verdade? Porque a cerveja, ela é quem o amigo está ingerindo. Perdão, a cerveja é o componente alcoólico, mais água, mais os materiais fermentados. Então ele quer saber quantos de cerveja ele vai ter que tomar para bater o tanto de álcool que o amigo tomou. Então, novamente uma regrinha de 3, né? Então nós temos aqui 90 ml que multiplicam 100 ml divididos aqui por 4 ml. Bom, unidades iguais nós cancelaremos, né? ml corta com esse ml daqui. Agora teremos que fazer a conta normal. Se fizermos essas contas, vocês deverão encontrar aí 2.250 ml de cerveja ou 2,25 litros. Esse tipo de questão, pessoal, pode ser muito comum de cair no Enem. Até porque ele te dá um problema e depois ainda você tem que trabalhar com unidades de transformações de medidas. O Enem gosta muito desse tipo de questão. Beleza? Então vamos fazer mais questões ainda. Por favor, não durmam ainda, que esse tipo de questão, esse tipo de aula é muito importante para o Enem. Vamos fazer mais questões ainda para fixar bem essa ideia. Pessoal, nossa próxima questão, ela fala o seguinte. O gráfico a seguir mostra a solubilidade de um sal. A escala aqui ficou meio ruim, pessoal, deste lado aqui, onde meu dedo está mostrando para vocês, mas é uma escala que está variando de 10 em 10, tá? Então, aqui, essa escala aqui deste lado é gramas de soluto por 100 gramas de água, beleza? E essa escala aqui do lado, ela está variando de 10 em 10, então é 0, 10, 20, 30 até o 150, beleza? E essa escala aqui, ela está nos dando a temperatura em graus Celsius. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem retratar esse gráfico que eu desenhei aí, né? Embora eu acho que não está muito nítido, mas eu gostaria muito que vocês tentassem retratar, fizessem esse gráfico no caderno de vocês, tá? Vai ser interessante para as questões que nós iremos fazer agora. Pausem aí o vídeo, fazendo favor, e eu colocarei o subitem A dessa questão que nós estaremos resolvendo agora. Pessoal, o nosso item A, ele nos fala o seguinte. Calcule a quantidade de água necessária para dissolver 60 gramas desse sal a 35 graus Celsius. Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos ver é a seguinte. Voltar aqui no gráfico e enxergarmos a seguinte situação. Aonde está o 35? Ele está por aqui, né? Está no meio entre o 30 e o 40. Então nós temos que descobrir qual que é a quantidade de sal que são dissolvidas em 100 gramas d'água nesse carinha aqui. Então vamos lá. Chegamos aqui nesse ponto, então nós vamos ligar o ponto equivalente. Pronto, chegamos a um certo pontinho aqui. Certo? Todo mundo está enxergando aqui, né? Então, se nós pararmos para contar, vamos lá. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, anotando esses dados aqui embaixo, nós temos que em 35 graus Celsius, 50 gramas do soluto ou do sal, eu vou colocar aqui do sal, que é o que nós estamos procurando, certo? São dissolvidos por 100 gramas de água. Que é o nosso solvente. Só que se eu estou querendo trabalhar com 60 gramas do sal, quantos de águas eu vou precisar trabalhar aqui com eles? Então, pessoal, novamente caímos numa regrinha de 3 simples, certo? Então vamos resolver essa regrinha de 3 aqui. Puxar ela aqui do lado. Para resolvermos essa regrinha de 3, então, nós faremos 60 vezes 100
tudo em gramas, né, pessoal? Dividido por 50 gramas. Esse cancela com esse, e isso cancela com isso. Fazendo essa continha, então, vocês irão encontrar 120 gramas. 120 gramas do quê? 120 gramas de água. Então, se eu estou trabalhando a 35 graus, eu quero dissolver 60 gramas desse sal, eu vou ter que colocar, então, 120 gramas de água. Beleza? Vamos ver, então, o subitem B desse exercício. No meu subitem B dessa questão, pessoal, ele fala o seguinte: considere que sejam misturados 50 gramas de água com 50 gramas de sal a 20 graus Celsius. Se a temperatura for elevada a 30 graus Celsius, qual a massa de sal que não se dissolverá? Então vamos entender o que esse problema nos diz. Nós estamos trabalhando, pessoal. Temos um recipiente, né? Vamos fazer um desenhozinho para enxergarmos o que está acontecendo. Aí um carinha foi lá, pesou lá 50 gramas de água. Beleza? 50 gramas de água aqui dentro. E depois ele veio cá e colocou 50 gramas de sal. Vamos representar aqui com a canetinha de outra cor. 50 gramas de sal. Tudo isso, pessoal, a 20 graus. Beleza, houve esse comportamento. Só que ele aumentou essa temperatura para 30 graus Celsius. E ele quer saber qual que é o comportamento, qual que é a quantidade de sal que não irá se dissolver aqui em 30 graus Celsius. Beleza? Bom, pessoal, se nós estamos trabalhando agora a 30 graus, nós precisamos ver aqui no nosso gráfico qual é o comportamento da solubilidade desse sal a 30 graus. Então aqui, ó, se nós formos observar, a 30 graus Celsius, né, são solubilizados essa quantidade, ó, 0, 10, 20, 30, 40 gramas do sal. Beleza? Então vamos anotar todos esses dados aqui. Vamos anotar aqui na nossa folhinha. Então, pessoal, trabalhando a 30 graus Celsius, beleza? Nós teremos, então, uma solubilidade em 100 gramas d'água. Perdão, é isso mesmo, em 100 gramas de água. Nós teremos 40 gramas do sal dissolvido. Só que, se ele está trabalhando com 50 gramas de água, quantos gramas do sal estarão dissolvidos? Bom, das nossas aulas de cálculos estequiométricos, né, a gente lembra lá nas aulas das leis ponderais que se aqui a proporção está diminuindo para 2, aqui também a proporção tem que diminuir para 2. Portanto, a quantidade de sal que será dissolvida seria apenas 20 gramas de sal a 30 graus, trabalhando com 50 gramas de água. Beleza, pessoal? Só que ele adicionou aqui dentro do nosso sisteminha 50 gramas de sal. Então nós estamos trabalhando num sistema que contém 50 gramas de sal. Desses 50 gramas de sal, não são apenas 20 que vai estar solubilizado? Então isso é 50 menos 20 gramas de sal, beleza? Que nós teremos então 30 gramas de sal solubilizado. Aliás, não solubilizado, né? Não solubilizado. Então tá aqui a nossa quantidade de sal que não foi solubilizado. O item C dessa questão, ele nos fala o seguinte:
Suponham que existam duas soluções, uma contendo 30 gramas de sal com 100 gramas de água a 30 graus Celsius e outra contendo 40 gramas de sal com 50 gramas de água a 10 graus Celsius. Ao misturar as duas soluções, verificou-se que a temperatura final da mistura foi de 20 graus Celsius. Pergunta-se: todo o sal estará dissolvido? Se não, qual a quantidade em gramas que não estará? Pessoal, então vamos. Esse tipo de exercício gera um pouco de dúvida. Vamos primeiro então fazer um desenhozinho, né? Para enxergarmos o que está acontecendo antes de querermos sair pensando em fazer um tanto de conta, desenfreado, e saber qual que é a regra de 3 que vai ter que montar e o que dissolve com isso e aquilo. Vamos tentar entender o exercício. Vamos lá. A primeira solução aqui, pessoal, ele nos fala o seguinte. Contém aqui uma solução. E essa solução, ela contém as seguintes informações. São 100 gramas de água, né? Então aqui, ó, tenho 100 gramas de água. E eu tenho 30 gramas do sal dissolvidos aqui dentro. Gramas do sal dissolvido aí dentro. Considerando, então, pessoal, um sistema de 30 graus Celsius. Beleza? Então, isso aqui eu vou chamar de solução 1. Um outro esqueminha é a solução 2. Né? Então vamos desenhar aqui a solução 2. E na solução 2 ele nos dá as seguintes condições. Nós temos aqui então 40 gramas de sal. Adicionou-se aqui dentro 40 gramas de sal em 50 gramas de água. Tudo isso, pessoal, ele está trabalhando a 10 graus Celsius. Então essa segunda hipótese eu vou chamar ela de solução 2. Então, pessoal, o que acontece quando nós fazemos é o seguinte. Ele fala que ele misturou essas duas soluções. Então vamos desenhar aqui um recipiente. Ele tem um recipiente grandão aqui e ele misturou essas duas soluções, certo? Então, todo solvente e todos os sais das duas soluções vieram para essa nova solução. Então essa nova solução aqui, pessoal, é uma solução que ela contém 30 gramas do sal, que vem da solução de número 1, com 40 gramas do sal da solução de número 2. E o volume dela é 100 gramas de água da solução 1 com 50 gramas de água da solução 2. Então aqui nós temos 150 gramas de água, que é equivalente ao nosso total, certo? E nós temos aqui 70 gramas do sal. Beleza? Só que ele nos dá uma outra condição. Ele fala que tudo isso resultou em 20 graus Celsius.
Beleza? Agora nós temos dados o suficiente para conseguir resolver essa questão. A primeira pergunta que ele nos faz lá, pessoal, é a seguinte: a 20 graus Celsius, nessa nova solução, estará todo o sal dissolvido? Então vamos lá. Temos que vir aqui, pessoal, voltarmos aqui no nosso gráfico, e nós veremos a seguinte condição. A 20 graus Celsius, né, nós temos aqui 30 gramas do sal dissolvidos em 100 gramas de água, né? 30 por quê? 0, 10, 20, 30. Ligarmos aqui com esse pedacinho, 20 graus Celsius, né? Nós temos então 30 gramas do sal dissolvido em 100 gramas d'água. Então vamos anotar esses dados aqui para nós não esquecermos. Então nós temos a seguinte condição: 20 graus Celsius. Nós temos o seguinte: 30 gramas desse sal, aqui é gramas e não grau, né, são dissolvidos em 100 gramas de água. Só que a nossa nova solução, né, ela teve um volume final de 150 gramas de água. Tá lá naquele esqueminha que eu desenhei para vocês. Qual é a quantidade de sal que vai ser dissolvida? Essa é a nossa primeira incógnita. Já sabemos fazer esse tipo de continha. É uma regrinha de 3 simples. Então vocês terão que encontrar 45 gramas de sal. 45 gramas de sal, então, são dissolvidos neste volume, nessas condições, né? Aí, no subitem B, ele pergunta o seguinte, né? Na outra perguntinha dessa questão: se não é toda a quantidade de sal que foram dissolvidas, qual que é a massa excedente? Ou seja, qual é a massa que está sobrando lá no fundinho, que não solubilizou? Bom, pessoal, nós temos 70 gramas de sal dentro dessa solução. E nós já vimos que desses 70 gramas, apenas 45 gramas estarão dissolvidos. Não é verdade? Então, agora ficou fácil, né? Nós pegaremos, então, 70 gramas, que é a massa total de sal, menos 45 gramas, que é o sal dissolvido, né? Os 25 gramas que vocês irão encontrar aqui é a massa de sal não dissolvido. Ou seja, é a massa de sal que ficou no fundo. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então vamos agora para a última questão, que é uma questão do Enem. Beleza, pessoal? Ela é um pouquinho mais difícil. Então eu aconselho vocês a anotarem ela. Eu vou deixar ela aqui na telinha para vocês e eu aconselho vocês estarem anotando. A questão, pessoal, ela fala o seguinte. A questão ela é do Enem do ano de 2009. Ela fala o seguinte: o álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas, geradas a partir da fermentação da biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere-se que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol e água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de etanol hidratado, 96% em massa de etanol. A partir destes dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com concentração de etanol em massa. Alternativa A, de 0%. Alternativa B, de 8%. Alternativa C, entre 8,4% e 8,6%. Alternativa D, 9% e 9,2%. E a alternativa E, entre 13% e 14%. Bom, pessoal, esse tipo de questão
é uma questão que parece que é difícil, mas não é. Então, mas para isso nós teremos que enxergar o que ela está falando conosco. E nós vamos fazer o que? Adivinham? Desenhos. Essa matéria ela tem que fazer muito desenho para entender. Então o pulo do gato, né, é quando ele fala assim: durante a destilação, o teor de etanol de uma mistura é aumentado. Então, pessoal, nós temos aqui dois líquidos, né, e é uma destilação. Que destilação que é essa? É uma destilação fracionada. Nós já aprendemos lá numa das nossas aulas passadas. Se vocês não viram ou não lembram, volta lá na nossa lista, na nossa playlist de número 1, que vai ter lá a aulinha de destilações para vocês. Então aqui eu estou tentando fazer um desenhozinho dos processos de destilação. Beleza? E aqui o nosso ambientezinho coletor. Meu desenho não sai muito legal, como vocês já podem estar percebendo isso, mas o que interessa aqui para nós é entendermos o que o problema está nos pedindo, né? Não é eu ser um mestre dos desenhos, não. Ele nos fala, pessoal, que uma usina durante a sua produção colocou aqui uma mistura de 800 quilos, né? 800 quilos de uma mistura de etanol e água. Beleza? E essa mistura, ela tinha um teor de 20% de etanol. Então o que significa isso? Que a cada 20 kg de etanol, né, estão dissolvidos em 100 kg de água. Isso daqui, então, é no nosso início, né? E ele nos fala que após a destilação, né, ele conseguiu obter, ou seja, aqui embaixo, ele obteve 100 kg de álcool hidratado. O que é álcool hidratado mesmo, pessoal? É o álcool que tem água dentro dele, né? Então, aqui nós obtivemos 100 kg de etanol com concentração 96%. Ou seja, o que esse 96% aqui significa? Que a cada 96 kg de etanol, nós estamos dissolvidos em 100 kg de água. Aí ele fala o seguinte, que ele quer a quantidade de resíduo, né? A concentração do resíduo a concentração do etanol no resíduo, né? Porque ele fala assim, no final da questão: a partir destes dados é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com concentração de etanol com massa. Ou seja, ele quer o percentual peso por peso do etanol que ficou no resíduo. Então, pessoal, se entraram 800 e saíram 100, a diferença entre esses dois caras é a quantidade que eu tenho de resíduo. Beleza? Beleza. Então, pessoal, se nós continuarmos aqui no nosso probleminha, nós tínhamos lá 800 quilos de etanol que entraram. Isso daqui numa concentração percentual de 20%. E nós obtivemos 100 quilos de etanol a 96%. A nossa quantidade aqui de resíduo são 700 quilos de etanol. Portanto, o nosso percentual aqui é de aproximadamente 9% de etanol. Bom, pessoal,
Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi um pouquinho cansativa, foi um pouquinho grande, mas é porque é uma matéria que é muito cobrada no Enem. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.